Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos estudar a geografia das Américas, tá bom? Vamos analisar as diversas regiões que tem aqui na América. Por exemplo, neste mapa, verificamos que existe o Canadá e Estados Unidos, que fazem parte da América desenvolvida, na América do Norte. Também temos os países emergentes da América, que é Brasil, Argentina e México. Também verificamos que existem os países de economia com base mais mineral, né, aqui na América do Sul, e países também com base mais forte na agropecuária, como Paraguai, Uruguai e na América Central. Então vamos verificar as características das principais regiões da América, com ênfase mais na América do Sul, ok? Então, para começar, pessoal, é, verificamos aqui que existe a América Andina. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a América Andina são todos esses países aqui, né, que fazem parte da Cordilheira dos Andes, que começa desde o Chile e vai até a Venezuela. Então são países que apresentam altas altitudes, né, e tem como característica a Cordilheira dos Andes. Então verificamos aqui que o Brasil não faz parte, certo? Também outro termo muito utilizado é América Platina, que são os países que são banhados, né, pela subbacia dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e pelos seus respectivos afluentes, formando a Grande Bacia do Prata. Então, é Argentina, Paraguai e Uruguai que formam a Bacia Platina, por causa da bacia do Rio do Prata, ok? Também temos, pessoal, a América Latina, que são os países formados por países que colonizaram a América Central e do Sul, que têm origem latina, né? Espanhol, português. E na América Latina temos as maiores potências, que é Brasil, México e Argentina, que eu vou falar um pouco mais hoje, principalmente México e Argentina, que eles têm grande industrialização, diversificação de indústrias e uma economia mais forte aqui na América Latina, ok? Então, quando eu falar de América Latina, né, vocês sabem que é tanto América Central como América do Sul, ok? São os países que falam línguas latinas, né, espanhol e português, certo? Então, começando a falar um pouco sobre o México, vamos fazer uma análise aqui de seu mapa, né? 75% da população do México ocupa o Planalto do México, essa região aqui. Então, analisando esse mapa físico do relevo aqui do México, verificamos que ele possui altas altitudes, grandes montanhas, planaltos, e isso dificulta a agricultura de certa forma, embora eles possuam solos férteis, né? Mas devido ao clima árido, semiárido, que possui alguns desertos aqui, né? Com a fronteira dos Estados Unidos, isso complica um pouco. Mas grandes aglomerações estão aqui nessa região do México, certo? Principalmente a capital que fica nessa região central. E assim como a América Central, possuem diversas placas tectônicas que formaram essas grandes montanhas aqui no México, certo? Aqui verificamos alguns exemplos de cidades montanhosas aqui no México, né? E grandes aglomerações de comunidades que vão se instalando em regiões que não seriam tão próprias assim para habitações, mas como o relevo é montanhoso, é bem característico do Rio de Janeiro, né? Essas comunidades que vão se instalando em grandes áreas de declive. E também verificamos aqui no México diversas indústrias, né? Porque como eles fazem fronteira aqui com os Estados Unidos, como eles têm mercado consumidor favorável, terrenos que são até mais baratos, né? Em comparação com o seu vizinho aqui. Então isso foi um atrativo para vir diversas indústrias se instalarem aqui nessa região, né? Mesmo tendo um relevo mais acidentado, mas isso contribuiu para diversas indústrias de alimentação, mineradoras, indústrias têxteis de tecido, né? Indústrias químicas. Isso contribuiu para o fortalecimento de sua economia como um todo.
Temos destaque aqui também, né, grandes campos petrolíferos que tem no México, sendo o 10º maior produtor mundial de petróleo e o 16º em gás natural. Então fica o destaque aqui como uma potência assim, na área petrolífera também, né, além de outros recursos minerais que tem no México. Agora, pessoal, analisando o mapa da Argentina, verificamos que, diferente do México, eles têm maior diversificação de climas, né? E de relevo também. Então, temos desde relevos mais baixos aqui na parte do sul, né? Até relevos um pouco mais altos, né? Quando faz parte aqui da Cordilheira dos Andes, como eu falei. E isso contribuiu para a maior parte da população se instalar na parte ocidental aqui, né? Em fronteira com o Uruguai. Assim como a fronteira aqui do Brasil também, né? Onde ficam as maiores cidades aqui da Argentina. Com destaque aqui, né? Eu coloquei uma foto de Buenos Aires, onde a gente pode verificar que uma cidade com mais de 15 milhões de habitantes, né? E que se desenvolveu, se industrializou muito rápido, né? A gente chama México e Argentina de industrialização tardia, que foi após 1945. Então verificamos que é uma cidade ao mesmo tempo moderna, mas que apresenta grandes índices de desigualdade, pobreza, que é bem característico como São Paulo, né? Se um dia vocês forem em Buenos Aires, vão verificar essas características de riqueza e pobreza ao mesmo tempo, que é típico das grandes cidades dos países emergentes. O outro mapa aqui verificamos a grande diversidade industrial também que existe na Argentina, por causa dos diversos tipos de clima, de relevo, uma população que consome também diversos tipos de produtos, né, e que são exportados aqui para regiões do Mercosul também, né, Brasil, Uruguai e Paraguai. Então a Argentina possui essa diversidade industrial também. Aqui verificamos uma área, né, de mineração de cobre e ouro também, onde eles exploram muito, né? Então fica depois este problema ambiental, né? Esse passivo ambiental, onde fica diversos resíduos e gera conflitos também, né? Porque a partir do momento que você começa a extrair diversos recursos minerais, tem que desapropriar algumas populações que moram perto, para não serem contaminadas por estes diversos resíduos que existe após a grande mineração que existe lá na Argentina também. Então aqui, pessoal, verificamos um mapa das grandes regiões agropecuárias, porque diferente do México, que tem um relevo mais montanhoso, aqui existe mais planícies, né? Principalmente aqui na região dos Pampas, mais no sul, que contribui para diversas plantações, trigo, milho, algodão e soja também. Então isso contribui, né? Tanto o clima tropical, o clima temperado que existe na Argentina, contribui para essa diversidade de produtos agropecuários que tem aqui nessa região, né? Além de ovinos, bovinos que tem aqui também. Aqui verificamos uma colheita mecanizada de soja na região dos Pampas, que faz fronteira aqui com o Uruguai também, né, e com o sul do Brasil, e a criação de gado, né, nos Pampas também, né. Essa região é bem forte na parte de gado bovino e ovino também. Agora, pessoal, verificamos a parte da economia de base mineral e agropecuária aqui da América, né, com destaque para os países da Cordilheira dos Andes, que assim como a Argentina e o México, eles possuem diversos tipos de riqueza mineral e natural, né? Alguns aqui fazem até fronteira com a Amazônia, então eles são fortes nessa parte, né? E tem diversidade também em produtos tropicais aqui, né? Colômbia, Peru, por causa do clima equatorial e tropical, eles conseguem se ter essa vantagem de ter vários tipos de frutas tropicais também. E também vou falar um pouquinho aqui do Paraguai e Uruguai, né, que tem uma base agropecuária bem forte. E eu coloquei aqui para vocês verem, né, a chamada indústria da pesca,
Então, com alimento em abundância, as águas da costa do oeste da América do Sul atraem muitos cardumes, porque eles têm uma corrente marítima chamada corrente de Humboldt, né? Uma corrente fria, onde contribui para uma diversidade de peixes é, bastante elevada, né? Principalmente aqui no Peru, no Chile, onde eles acabam exportando para outros países. Diferente do Brasil, que tem a corrente do Atlântico, que é uma corrente mais quente, que não tem tanta diversidade de cardumes assim, tá bom? É, então aqui vamos verificar um pouquinho aqui sobre o Uruguai, pessoal, onde o relevo do Uruguai tem baixas altitudes, chamado também de coxilhas, né? E ele tem diversos rios, né, da bacia do Rio do Prata que eu já falei, com destaque para o Rio Negro, o Rio Uruguai, e isso contribui para diversas agropecuária aqui, né, no caso do gado e no caso de diversas plantações, contribui para o Uruguai ser forte nessa parte, né? Os campos formam excelentes pastagens para os rebanhos, principalmente os bovinos e ovinos que eu já falei. Aqui eu coloquei o mapa do Uruguai, né, que ele possui o forte aqui no uso e ocupação do solo é mais as pastagens, né? Mas eles conseguem ter essa diversidade de gados, né? E a indústria nem tanto assim, tá? Agora o Paraguai, né, também tem características semelhantes ao Uruguai. A economia paraguaia tem uma base forte na agropecuária e também se destaca na plantação de algodão, soja e é, outros recursos alimentícios, né? A carne bovina é exportada para alguns países do Mercosul e eles têm uma grande uma potência assim na parte de eletricidade, né? Porque eles fazem fronteira aqui com a usina Itaipu, com o Brasil, né? Eles são autossuficientes em energia hidrelétrica e o Brasil precisa um pouco dessa da usina hidrelétrica de Itaipu, né? Que faz fronteira com o Paraguai e precisa dessa energia que vem deles também, né? Porque eles são ricos nessa parte de recursos hídricos também, né? Então o excedente eles acabam vendendo aqui para o Brasil. Aqui verificamos, né, alguns tipos de indústrias que se concentram mais aqui nessa região do Paraguai, né, que como é um país pequeno, eles têm apenas duas regiões, né, a região ocidental e a região oriental, certo? Aqui na América Central, pessoal, podemos dividir ela em América Continental, que é a região que liga a América do Sul à América do Norte, e a América Central Insular, que são essas ilhas aqui, né? Que ficam numa área de placas tectônicas, né? Onde tem muitos terremotos, formação de vulcões milhões de anos atrás, né? Então verificamos aqui pelo mapa do relevo que tem grandes altitudes aqui na América Central, né? Até coloquei uma foto aqui de algumas montanhas que existe nessa região. E a América Central Insular, né, a parte das ilhas, podemos dividir ela em Grandes Antilhas, que compreende os arquipélagos e as ilhas de maior dimensão, como Cuba e o Haiti, República Dominicana. Temos também as Pequenas Antilhas, que são várias ilhas de pequena dimensão, como Antigua, Barbuda, que são ilhas menores. E também tem a região das Bahamas, onde são formadas por grandes arquipélagos, né, com mais de 700 ilhas ao norte de Cuba. Então é essa divisão que existe. Em relação ao uso do solo nas Grandes Antilhas, em Cuba, na República Dominicana, no Haiti, temos uma grande diversidade aqui, né, de bovinos, banana, café, peixe. Então o forte deles, assim como o Uruguai e Paraguai, é a base agropecuária também. Por se localizar numa região de clima tropical, né, próximo à linha do Equador, eles têm essa diversidade de plantações, né, que conseguem vender para outros países, como Estados Unidos, Canadá, que o clima não é tão favorável assim, né? Então, o que verificamos na América Central, né? Que são países ricos em recursos naturais, com investimento em turismo, né? Temos áreas, principalmente nas Bahamas, onde as pessoas vão muito, né, visitar esse lugar que
tem ilhas muito bonitas, né? Que não são tão poluídas assim como nas grandes cidades, mas também temos um contraste, né? Existe pobreza lá, grande desigualdade social. Coloquei uma foto aqui do Haiti, né? Onde é uma região que já sofreu grandes conflitos sociais, além dos terremotos. Então é uma região que tem grande pobreza, muitas favelas, não tem saneamento básico, muita mortalidade infantil. Então o seu IDH acaba sendo baixo. Então infelizmente existe esse contraste, né, de grandes belezas que atrai muito turistas estrangeiros, mas eles têm esse déficit, né, essa dificuldade de investir na parte social que precisa ser melhorada. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Aprendido sobre as características da América, né? América Andina, América Latina, América Platina, América do Sul, que existe os países emergentes, os países agropecuários, que são um pouco mais menos desenvolvidos, né? E por ser um grande continente, possui essa grande diversidade América. Então, na próxima aula, continuamos falando um pouco mais de nosso país, o Brasil, tá? Até a próxima, pessoal.